Oi, tudo bom com você? Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro. Com certeza esse é o livro que eu já fiz mais marcações na minha vida, e eu já devo começar dizendo que foi a melhor leitura do ano pra mim, a mais marcante, a mais que me fez pensar, a mais que me fez meditar naquilo, pensar sobre questões do mundo, sabe? Simplesmente maravilhoso. Do que se trata Viva o Povo Brasileiro? Nesse livro, nessa narrativa, vem mostrando, digamos que a construção do Brasil, né? Vem mostrando, né, sobre aquela cultura religiosa imposta por aquelas pessoas que veio povoar o Brasil, né? Vem falando sobre a miscigenação, sobre a cultura do estupro que foi imposta por aqueles abastados. Vem mostrando muito sobre o povo, por exemplo, alguns pensamentos que a gente tem arraigados hoje, de como eles começaram, muita coisa. Ele vem abrangendo desde os anos 1600 e alguma coisa até 1977. Esse foi o desafio do autor que ele fez de começar, né, contando de coisas dos anos 1600 e alguma coisa até 1977. E eu devo dizer que eu acredito que ele fez muito bem. Uma coisa, um parêntese, que quando eu estava fazendo anotações sobre esse livro, que eu percebi. No mundo aqui do Booktuber, é muito comum você ver as pessoas fazerem especial de Halloween, fazer especial de Natal, especial Dia das Crianças, especial Dia dos Namorados, especial blá blá blá, sabe? Mas você não vê, sabe, raramente você vê algum especial com relação à cultura brasileira. Por exemplo, vai chegar agora dia 15, né, que é feriado, 15 de novembro, você não vê as pessoas falando sobre isso. Vai completar 100 anos da Guerra de Canudos. Você não vê as pessoas falando sobre isso aqui, você não vê especiais de leitura. Dia do Índio, também pouquíssimas pessoas falam, sabe? Quando é em relação à nossa cultura, 7 de setembro mesmo, não vi nenhum vídeo a respeito. Por exemplo, das pessoas que eu sigo, eu não vi nada a respeito. A gente deve também focar um pouco, sabe, de coisas do nosso mundo, sabe, daqui do Brasil, não só, sabe, trazer a cultura de fora pra cá, que é uma coisa também que a gente vê muito no Viva o Povo Brasileiro. Bem, um personagem super interessante que é o Caboclo Capiroba. Ele era um homem que ele não aceitava ser, digamos que, educado por aqueles jesuítas que queriam impor aquela religião, queriam impor aquele modo de pensar, queriam impor como eles deveriam se comportar. E o que foi que ele fez? Ele se isolou, né, e passou a viver sozinho. E com o tempo ele, né, foi, digamos que, sequestrando algumas mulheres para viver com ele e tal. E o interessante dele é que ele era um canibal. Ele gostava de comer carne humana. Ele tinha um cercadinho, né, que ele raptava alguns homens, deixava lá para engordar e depois ele matava e comia. E a carne preferida dele era a carne de holandês. Até aí no momento você não entende muito bem o que é que esse, né, capiroba tem a ver na história, mas ele vai ser, no futuro vai ser um personagem bem recorrente. Todos os personagens têm uma conexão entre si. Às vezes você começa a ler determinada coisa ali, mas, né, todos têm uma conexão. E aquilo que, essa cultura imposta que começou com os índios também vai passar, a ser imposta também com os negros também. Com o passar do tempo em que a maioria da população da Bahia são negros e mestiços, as pessoas, né, os senhores, as pessoas os brancos que queriam mandar, né, eles não aceitavam de jeito nenhum que as pessoas praticassem determinada crença religiosa. Eles não queriam nada do tipo. Não queriam que eles praticassem seus cultos, que falassem sobre isso. Outro ponto interessante é que a linguagem vai mudando conforme de quem é a história. Quando é falado em determinado tempo, ele usa determinadas palavras, talvez não muito usuais nos dias de hoje. Vai mudando a forma dos personagens falar. O texto narrativo, ele vai mudando conforme o tempo, o personagem, o local, tudo é mudado.
o que é uma coisa bem interessante. E muitos da língua, né, da forma de se expressar das pessoas aqui do livro, né, no caso das pessoas mais populares, mais humildes, eu vejo muito no meu dia a dia aqui. Como eu moro em cidade pequena, então eu percebo que muito do linguajar das pessoas daquele tempo ainda existe, pelo menos por aqui, o que foi muito interessante pra mim. Conforme nós vamos acompanhando aquelas pessoas mais poderosas, nós vamos percebendo a indiferença que eles sentiam pelo povo no geral, pelo povo brasileiro, não importa a cor. Eles tinham nojo, eles não gostavam, eles queriam que as pessoas permanecessem naquele lugar para eles poderem crescer. Eles não importavam pelo povo, é um descaso absurdo, eles queriam realmente que as pessoas passassem por aquele tipo de coisa, porque então este povo só iriam se associar com esse tipo de gente, né, iriam se revoltar uns contra os outros e não contra eles mesmos. Eu gostaria de ler um trecho aqui que foi particularmente muito marcante, porque é o personagem aqui, Hamleto Ferreira, ele está falando sobre as pessoas no geral e sobre a seca no sertão, que é um assunto que mexe muito comigo, porque afinal eu moro no sertão. Assim, juntamente com os habitantes pobres do sertão, serão eles mão de obra da nação, nos termos que a nação necessita, para evitar o desperdício e o excesso de custos. Sei bem que tal situação poderia levar à existência de grandes massas de desocupados, despossuídos, vagabundos em geral, como já acontece hoje. Mas isto, em primeiro lugar, é inevitável. Não vejo como evitá-lo. Se bem que o feitio do nosso populacho, que é zombeirão, folgazão, de poucas necessidades e acomodado, aliviei muito a questão. Mas, ainda assim, tenho meditado muito sobre esse assunto, meus senhores. Julgo que, com a manutenção da ordem pública a cargo de organização como a Guarda Nacional, em tão boa hora e tão sabiamente constituída, e cá está o senhor Major, que não me deixa mentir, não haverá problemas, pelo contrário. De novo, como no caso das estiagens, é preciso inverter a ótica, ver o bem disfarçado em malefício, contido nas aparências. Essa gentalha, pela sua natureza rude e primitiva, fetichista, bárbara, insensível e ignara, não tem ambições senão as que lhe ditam seus parcos horizontes. Por conseguinte, a tendência natural é que se voltem uns com os outros, não contra nós, a não ser para que afrouxemos a preservação da disciplina social. Haverá, por assim dizer, uma seleção naturalmente conduzida, desaparecendo os que não reunirem condições de enfrentar a vida com seus próprios meios, nem ao menos no serviço para o qual estão amplamente indicados do Exército, naquilo em que não ferir a universalidade da Guarda Nacional, em tão boa hora concebida, repito. Essa página que eu li aqui, na minha edição, está na página 287. Então a gente pode ver que essas pessoas já queriam manter os pobres lá, sempre lá, e nunca evoluir, sabe? Eles faziam questão de nunca deixar eles saírem dos seus lugares. Porque aqui no sertão eles tinham seus negócios, principalmente aqui na Chapada Diamantina, né? Eles exploravam, obviamente, os diamantes e com isso também a mão de obra das pessoas que moravam aqui naquela época. E claro, pagando muito pouco, né? Pagando muito pouco porque eles faziam questão de, né, deixar as pessoas ali, não queriam que as pessoas tivessem horizontes infinitos, queriam sempre pôr um limite. E sobre o ódio, né, das pessoas daquele tempo sobre o povo brasileiro, aqui na página 288, novamente o personagem Hamleto, ele fala assim: nosso povo é um de nós, ou seja, um como os próprios europeus. As classes trabalhadoras não podem passar disso, não serão jamais povo. Povo é raça, cultura, civilização, é afirmação, é nacionalidade, não é o rebotalho dessa mesma nacionalidade. Mesmo depuradas, como prevejo, as classes trabalhadoras não serão jamais o povo brasileiro. Eis que esse povo será representado pela classe dirigente única que verdadeiramente faz jus aos foros de civilização e cultura nos moldes superiores europeus. Pois quem somos nós senão europeus transplantados? Não podemos perder isso de vista, deixando-nos cair
no erro abismal de explorar nossas riquezas e nossa virtual grandeza para entregá-las a esse tal povo, que em primeiro lugar não saberia como gerir tão portentosa herança. Logo, a aviltaria, como sabe, aliás, quem quer que já tenha tentado dar conforto e regalias a escravos e servos, pois não atinam com o que fazer desse conforto e dessas regalias. Quem somos hoje? Alguns poucos civilizados, uma horda medonha de negros, pardos e bugres. Com alicerce na civilização, somos muito poucos, daí a magnitude do nosso labor. Mas no que depender de mim, tenho certeza de que os senhores também, o Brasil jamais se tornará um país de negros, pardos, bugres, e não se transformará num vale-acolto de inferiores, desprezível e desprezados pelas verdadeiras civilizações, pois aqui também medrará, mercê de Deus, uma dessas civilizações. É interessante que esse personagem que nos fala aqui, o Hamleto Ferreira, ele é filho de uma negra, né? Só que ele nasceu branco e o pai dele, porque tinha perdido o filho, né, da esposa dentro do casamento, ele substituiu por esse bebê, né, que também é filho dele, com uma negra e criou como, né, sendo filho da esposa. No entanto, Hamleto sabe que ele não é filho de uma branca, que ele não é descendente da família inglesa que ele tanto diz ser, que ele tanto faz questão de passar na cara. Ele é um mestiço, ele mesmo está falando aqui dele mesmo, ele mesmo fala que não se pode entregar as riquezas das terras aqui ao povo brasileiro. Ele é um brasileiro e está falando isso, só que eles não se aceitam, no geral, eles não se aceitam brasileiros. Eles querem ser europeus, eles têm ódio da terra, dessa terra aqui. Eles só querem explorar as riquezas e eles têm o sonho de ser europeus, coisas que nunca serão. Ao acompanhar, né, a geração dos ferreiros do Tons, nós vamos perceber que esse pensamento é passado de geração em geração. Os filhos deles, né, exceto um, pensam dessa forma. Os netos, todo mundo, ao acompanhar aqui, você vai perceber que eles têm esse mesmo nojo das pessoas, essa mesma indiferença, esse mesmo horror de morar na Bahia também, né, porque a princípio eles moravam na Bahia. Nesse meio tempo nós também temos uma personagem muito importante para a história, que foi Vevé. Vevé, no início da história aqui, ela era uma moça muito bonita, né, ela trabalhava na casa do barão de Piruapuna, se eu não me engano. E aí, ele estava de olho, né, porque Vevé tinha chegado à sua flor da juventude, uma moça muito deslumbrante, e ele armou, né, uma situação ali em que ele a violentou sexualmente. Ela ficou grávida e deu à luz a Maria da Fé, que é uma personagem extremamente importante aqui para a história. Por quê? Porque depois do passar do tempo que da Fé cresceu, né, ela foi uma moça muito bem educada, foi criada pela mãe e pelo avô postiço, né, o Nego Leléu, que também é um personagem importante aqui para a história. Por que Da Fé se tornou tão importante aqui nessa história? Porque com o passar do tempo, quando Da Fé também cresceu e estava ali na sua adolescência, a mãe dela foi brutalmente assassinada na frente dela. Porque Vevé se viu numa situação em que iria acontecer a mesma coisa com Da Fé. Se não me engano, 2 homens ou 4 queriam violentá-la e Vevé impediu, e por consequência disso ela acabou sendo morta. Ela viu a mãe dela sendo morta na frente dela, a facadas, por homens covardes que se achavam no direito de que poderiam sim violentá-la sem nenhuma consequência. Com o passar disso, Da Fé ela começou a estudar muito, né, sobre o povo brasileiro, sobre algumas revoltas, sobre muitas coisas. E ela passou a ser uma guerreira, né, sempre incentivando as pessoas a lutar pelos seus direitos, a não se acovardar, a realmente ir para cima, exigir tudo. Exigir seus direitos humanos que naquele tempo não tinham. Depois de Da Fé ter, digamos que, né, pensado sobre toda essa questão, descoberto o sentido da irmandade, que é um assunto que vai ser tocado aqui,
A luta dela, uma das lutas dela, passa a ser mudar o pensamento do povo, que eles não são só um povinho. O próprio avô dela também achava que eles não tinham valor algum, que eles jamais iriam evoluir, que não passava, sabe, de uma ralé. Em uma fala aqui, Nego Leléu, na página 436, ele fala: é o que nós somos, o povinho. Então te lembra disso, bota isso dentro da cabeça. Nós somos o povinho. E o povinho não é nada, o povinho não é coisa nenhuma. Me diz onde é que tu já viu o povo ter importância? Ainda mais preto. Olha a realidade, veja a realidade. Esta terra é dos donos, dos senhores, dos ricos, dos poderosos. E o que a gente tem de fazer é se dar bem com eles e tirar proveito que puder. E torcer para lá e para cá. É trabalhar e ser sabido, compreender que certas coisas não parecem trabalho, são trabalho. Essa é o que é a vida do pobre, minha filha. Não te iluda. Então, da fé, ela não concorda de forma alguma com a forma dele pensar, das pessoas no geral pensar. Porque aquele tipo de pensamento é o que aquelas pessoas, os poderosos, queriam que eles pensassem. Que eles jamais iriam passar daquilo, a não ser um povinho qualquer. Aqui tem alguns pensamentos. Na página 607 diz assim, ó: mas ela logo percebeu que a luta era por demais desigual e ia continuar a ser, enquanto não conseguisse mostrar a todo mundo, a todo povo que padece da tirania do poderoso, que é preciso que todos lutem, cada qual do seu jeito, para trazer a liberdade e a justiça. E então, além de lutar, passou a ensinar, tendo feito muitas escolas do povo no meio dos matos de diversas regiões, onde punham seus professores de vez em quando aparecia para ministrar as aulas, começando sempre cada lição com a seguinte frase: agora eu vou ensinar vocês a ter orgulho. Ao preto ela ensinou a ter orgulho de ser preto, com todas as coisas da pretidão, do cabelo à fala. Ao índio ela ensinou a mesma coisa, ao povo a mesma coisa, bem como que o povo é que é o dono do Brasil. A missão de Da Fé era isso, ensinar o povo a ter orgulho, a saber que aquele país era deles, eles que tinham que mandar naquele país, procurar os seus direitos, lutar por aquilo. Da Fé realmente foi uma guerreira, ela lutou por tudo, ela teve em várias regiões da Bahia, né? Não só na Bahia, em outros estados também aqui do Nordeste. Eu achei interessante que aqui faz menção de Xique-Xique e Gentil do Ouro, e quando eu tava lendo sobre isso, né, a narrativa que aconteceu em Xique-Xique e Gentil do Ouro, eu estava em Xique-Xique, então eu achei muito interessante. E é muito bom porque, sabe, eu senti que, de certa forma, você faz parte da história. De certa forma, você está inserido ali na história, você se vê muito, porque é uma luta que vem acontecendo já há muito tempo e é uma coisa recente. Porque, veja bem, nem todo mundo acordou. Muitas pessoas ainda estão sendo exploradas. Tanto é um ponto aqui que eles ressaltam bastante é que a escravidão pode ter acabado, mas só acabou no papel. Porque muita coisa piorou. Né? Eles falam, as pessoas dão um pouco de dinheiro pra você realizar vários serviços. E é verdade, gente. Para pra pensar, quantas famílias vivem apenas com um salário mínimo? Um salário mínimo para, sei lá, uma família de 4 ou 5 pessoas. Qual é a chance dessas pessoas poderem sair dessa pobreza para poder ter uma vida decente? Então, por mais que, por exemplo, hoje nós continuamos a trabalhar de segunda a sábado e na parte do domingo a gente folga. Mas continuamos também, a maioria da população continua numa miséria. Então, a mensagem aqui do livro, que eu entendi, que eu ainda vejo muita coisa que acontecer, é continue sempre a lutar, sempre a sair dessa margem aqui, que eles insistem que a gente continue dentro. Saiam, busquem seus direitos, busquem melhorar, não aceitem. Da Fé aqui, ela lutou muito contra os senhores que exploravam seus empregados, né? Que maltratavam as pessoas. É uma luta ainda que todos nós ainda precisamos continuar, né? Não podemos continuar sendo escravos de senhores, continuar, sabe, acomodado. A gente precisa sempre acordar. Não ficar naquela coisa, naquela mesma mentalidade, pensando sempre dentro da caixinha, achar que a cultura que nós
devemos valorizar a cultura de fora, a cultura europeia, a cultura americana, que é mais legal, que é mais bonita, que a gente deve aplicar. Gente, a gente tá vendo em padrões. Por exemplo, se você vê adolescentes hoje, você vai ver que tipo, todos querem seguir um padrão, todos querem seguir tal modinha. Influenciadores hoje mostram qual é o jeito mais legal de se vestir. E quando você para pra ver, sabe, de onde vem essas tendências, são coisas de fora, não são coisas da nossa cultura. Se a gente for parar pra pensar, nossa cultura, uma parte da nossa cultura foi arrancada. As pessoas querem implantar uma cultura de fora dentro do nosso país. E já está implantado. Então, aqui no livro também faz menções sobre a Guerra de Canudos, sobre a Guerra do Paraguai. Enfim, muitas coisas que aconteceram dentro desse período de... Só reforçando, é uma obra maravilhosa que, se você gosta de história, se você gosta desse tipo de leitura, de saber mais um pouco sobre os primórdios da construção do Brasil. E se você é daquelas pessoas que gostam de fazer especiais de leituras, aproveite aí os feriadinhos para fazer, né, especiais de leituras. Eu confesso que eu não faço nenhum tipo de especial porque eu não comemoro nenhuma data festiva. Eu não comemoro Natal, não comemoro, enfim, não comemoro nada, aniversário, nada. Então, pra mim, whatever. Mas só uma questão que eu queria ter levantado mesmo é porque fazer tanta comemoração de coisas que não tem nada a ver com a nossa cultura e não fazer nada em relação à nossa própria, não é mesmo? Espero que você tenha gostado, ficou um vídeo longuíssimo. Foram questões que eu senti que eu deveria levantar aqui, não só falar rasamente sobre o livro, mas também levantar questões para você também pensar. E eu espero que através desse meu vídeo aqui eu tenha, né, de alguma forma inspirado você a ler esse livro e a ler mais sobre esse tipo de coisa. Não se esqueça do joinha, né, que é muito importante. Se inscreva no canal se você quiser mais vídeos como esse e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!